Vivemos em um tempo onde as promessas estão em todo lugar. Nos anúncios, nas pregações, nas promessas de políticos, até nas músicas e filmes, todos parecem ter uma solução rápida, uma promessa que irá transformar nossa vida em algo melhor. Mas ao olhar mais de perto, nos damos conta de que muitas dessas promessas são vazias. São como balões coloridos que explodem ao menor toque. Nos deixam com a sensação de que estamos no caminho certo, mas quando caímos, vemos que a esperança depositada nessas promessas não nos sustenta. A cultura moderna tem se tornado um terreno fértil para essas promessas vazias. Vivemos em um mundo que promete felicidade instantânea, sucesso rápido e satisfação imediata. A sociedade nos ensina a querer tudo agora, a procurar a gratificação instantânea e a fugir da dor. Mas a verdade é que essas promessas não vêm de Deus. Elas vêm do desejo de tornar tudo mais fácil e mais confortável, sem nos confrontar com a realidade do sofrimento e da transformação que são necessárias para uma verdadeira vida cristã. O problema surge quando essas promessas vazias começam a se infiltrar dentro da igreja. Muitos cristãos hoje buscam uma fé que seja fácil, sem sacrifícios, sem mudanças profundas. Eles ouvem sermões que prometem riquezas e sucesso, mas poucas vezes são desafiados a morrer para si mesmos, a tomar a cruz e a viver com propósito eterno. Em vez disso, a igreja muitas vezes tem se adaptado à cultura, oferecendo um evangelho que diz que, se você tiver fé suficiente, terá tudo o que quiser, e o mais rápido possível. Mas a verdadeira esperança cristã não é sobre aquilo que podemos ganhar aqui, mas sobre a promessa de vida eterna em Cristo. Em 1 Pedro 1,3, vemos a verdadeira base da nossa esperança: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nossa esperança não está nas coisas deste mundo, nem nas promessas do mundo, mas na ressurreição de Cristo, que nos dá uma esperança viva, uma esperança que transcende a dor, o sofrimento e os enganos desta vida passageira. A guerra espiritual que enfrentamos hoje é contra a cultura que tenta nos seduzir com promessas de gratificação imediata e sucesso superficial. A verdadeira promessa de Deus não é sobre sucesso instantâneo, mas sobre uma vida transformada, que leva a morte para o ego e ressurreição em Cristo. O que vemos agora é uma igreja que muitas vezes se adapta ao mundo, buscando agradar ao público, mas negligenciando a verdadeira mensagem do Evangelho. Essa introdução nos desafia a refletir quais promessas estamos buscando: as que o mundo oferece ou as que Cristo nos faz. No fim, apenas uma dessas promessas é verdadeira e capaz de nos sustentar, enquanto a outra só nos leva a uma vida vazia, sem verdadeira satisfação ou esperança. Vivemos em um mundo que nos ensina a buscar a felicidade imediata, a gratificação instantânea e a satisfação dos nossos desejos mais profundos, mas muitas vezes mais superficiais. A sociedade moderna nos empurra para consumir, para fazer mais e ter mais, acreditando que a felicidade está sempre ao nosso alcance, desde que tomemos o próximo passo ou compremos o próximo produto. Mas será que isso realmente nos satisfaz? O problema é que, enquanto buscamos as promessas de felicidade do mundo, essas promessas são no fundo vazias. Elas nos dão um prazer temporário, mas não nos preparam para a verdadeira alegria que só pode ser encontrada em Cristo. A Bíblia nos fala, em Eclesiastes 1,14, que eu vi tudo o que se faz debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. O que o mundo oferece pode parecer atrativo, mas no fim, tudo é vaidade, tudo é passageiro e não pode preencher o vazio eterno que só Deus pode preencher. A felicidade instantânea se disfarça de prazer rápido. Estamos constantemente bombardeados por campanhas publicitárias, influenciadores e até sermões que nos prometem uma vida cheia de bênçãos materiais e sucesso pessoal. O que vemos é um ciclo vicioso de buscar coisas externas para preencher um vazio interno, mas esse vazio nunca é verdadeiramente preenchido. Ao contrário, as promessas vazias que o mundo nos oferece nos desviam do verdadeiro propósito e da verdadeira felicidade que só encontramos em Cristo. Em 1 João 2,15 e 17, somos advertidos: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Esse versículo não está dizendo que não podemos desfrutar da vida, mas que não devemos fazer do mundo e de suas ofertas nossa prioridade. O Evangelho de Cristo nos chama a viver uma vida transformada, uma vida que não depende da felicidade momentânea, mas que busca a verdadeira paz e alegria que vem de um relacionamento com Deus. A guerra espiritual aqui é contra a tentação de buscar tudo o que o mundo oferece, acreditando que isso nos dará felicidade permanente. O inimigo quer que fiquemos presos ao que é fugaz, ao que pode ser conquistado de maneira fácil e sem profundidade. Mas a verdadeira alegria não vem das coisas que acumulamos, mas do desapego dos prazeres temporários e do compromisso com Cristo. Seguir Jesus não é sobre ter tudo o que queremos agora, mas sobre buscar o reino de Deus e entender que nossa felicidade não é fundamentada no que podemos obter aqui, mas no que já temos em Cristo, uma paz duradoura e uma esperança eterna. O cristianismo moderno, muitas vezes, se adapta ao desejo do mundo por gratificação instantânea. Pregadores estão oferecendo uma religião de sucesso rápido, onde as pessoas acreditam que, ao seguir a Cristo, tudo vai acontecer para elas de maneira fácil. Mas o verdadeiro Evangelho não nos promete sucesso fácil ou riquezas materiais. Ele nos promete uma vida transformada, onde a cruz é o símbolo da nossa caminhada. A verdadeira felicidade não está em alcançar o sucesso do mundo, mas em viver para Cristo e em viver com o coração voltado para as coisas do alto. Colossenses 3:1-2. A verdadeira liberdade vem quando renunciamos às promessas vazias do mundo e abraçamos o Evangelho de Cristo, que nos chama a uma vida de sacrifício, transformação e renovação. O mundo nos oferece prazeres temporários, mas Cristo nos oferece uma alegria eterna. A guerra espiritual aqui é sobre não se conformar com os padrões do mundo e buscar a verdadeira felicidade, que só é encontrada em Cristo. A busca por uma fé sem custos tem sido uma das maiores tentações da igreja moderna. A ideia de um evangelho fácil, onde tudo é simples, sem exigências e sem confrontos, tem atraído muitas pessoas, mas a verdadeira fé cristã nunca foi sobre facilidade. Jesus não nos chamou para viver uma vida confortável, mas para carregar a nossa cruz e segui-lo. E esse é o problema com o evangelho da facilidade. Ele tenta suavizar as demandas de Cristo, tornando o cristianismo algo acessível sem exigir mudanças profundas na vida. Em Mateus 7:13-14, Jesus diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. O caminho de Cristo não é largo e espaçoso, onde tudo é fácil. Ele é estreito e apertado, exigindo compromisso, renúncia e sacrifício. E é justamente esse caminho apertado que muitos hoje tentam evitar. Preferem um caminho mais amplo, que se ajusta ao mundo, onde as exigências são mínimas, e a transformação é superficial. O evangelho da facilidade é um evangelho que diz às pessoas o que elas querem ouvir. Ele não desafia ninguém a mudar, a morrer para si mesmo ou a viver em santidade. Ele oferece uma versão diluída de Cristo, onde a cruz é substituída por promessas de sucesso imediato, prosperidade sem dificuldades e uma vida sem sofrimento. Mas, ao fazer isso, ele esvazia o cristianismo de seu poder transformador. Em Lucas 9:23, Jesus nos fala de tomar a cruz todos os dias. Tomar a cruz significa viver uma vida de renúncia, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Isso significa abrir mão de nossos próprios desejos, viver para o propósito de Deus e negar a nós mesmos. Mas muitas igrejas de hoje têm substituído essa mensagem por uma mensagem que diz: se você seguir a Cristo tudo será fácil. Isso é um engano. O verdadeiro cristianismo exige sacrifício e compromisso, e esse tipo de mensagem está sendo diluído por muitos pregadores modernos que buscam agradar o público. A verdadeira igreja não pode se conformar ao mundo. Ela foi chamada para ser diferente. Ser cristão não significa adaptar a nossa fé aos valores do mundo, mas viver uma fé radical que se destaca e desafia a cultura ao nosso redor. Quando a igreja se adapta ao mundo, ela perde sua identidade e sua missão. Ao invés de ser uma luz no mundo, ela se torna apenas mais uma parte dele, sem poder para transformar vidas. Paulo nos lembra, em Romanos 12:2, que não devemos nos conformar com este mundo,
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a verdadeira fé cristã exige uma transformação radical. Ela não é sobre ser aceito pelo mundo, mas sobre viver para Deus, mesmo quando isso nos coloca em desacordo com a sociedade. O evangelho da facilidade é perigoso porque ele cria uma igreja que não está disposta a pagar o preço de seguir a Cristo. O verdadeiro cristianismo exige compromisso, renúncia, coragem e perseverança. Não podemos ser cristãos apenas quando é conveniente. Jesus nos chamou para ser seus discípulos, não apenas quando as coisas vão bem, mas em todos os momentos, em todas as circunstâncias, quando nos enfrentamos com desafios e quando vivemos em vitória. A guerra espiritual aqui é a luta contra o conformismo com o mundo. A tentação é grande, buscar uma fé que seja aceitável para todos, que se encaixe nas normas e convenções do mundo. Mas a verdadeira fé cristã não pode ser adaptada. Ela foi feita para transformar o mundo, não para ser transformada por ele. A busca por popularidade dentro das igrejas se tornou um dos maiores desafios para a verdadeira missão cristã. Vivemos em uma era onde o show tomou conta da religiosidade, e a verdadeira mensagem de Cristo foi muitas vezes substituída por performances e espetáculos projetados para agradar as multidões. A igreja moderna, em vez de ser um lugar de adoração e santificação, tem se tornado um palco, onde os pregadores e líderes buscam mais a aceitação do público do que a aprovação divina. Em João 12:43, vemos a condenação de um comportamento semelhante, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse é o grande perigo da busca pela popularidade. A igreja começa a viver para agradar aos homens e não a Deus. Quando as pessoas entram em uma igreja esperando ser entretenidas e encantadas com mensagens agradáveis e palestras motivacionais, a verdadeira essência do evangelho é perdida. O cristianismo não foi feito para ser um espetáculo. Foi feito para ser uma transformação. Transformação que desafia, que confronta, que exige mudança, e que muitas vezes não é confortável. A tentação de agradar aos outros é grande. Quem não quer ser popular? Quem não quer ser elogiado e visto como bem-sucedido? Essa é uma das armadilhas mais poderosas para os líderes de igreja. Quando as motivações do pregador se tornam mais voltadas para o aplauso das pessoas do que para a fidelidade à palavra de Deus, o evangelho é enfraquecido. Não é mais uma mensagem de arrependimento e transformação, mas uma mensagem que visa agradar as orelhas do público, em nome de um evangelho diluído e confortável. A verdadeira mensagem de Cristo nunca foi sobre fazer sucesso. Pelo contrário, Jesus chamou os seus discípulos para um caminho estreito, onde o sacrifício e a renúncia são necessários. Mateus 7:13 e 14. Ele nunca disse que seríamos aplaudidos ou celebrados por seguir a ele, mas ele nos garantiu que estaria conosco em meio a qualquer sofrimento. O evangelho que vemos hoje, baseado em números e sucesso imediato, é um engano perigoso. Ele tenta convencer os cristãos de que, se as coisas não vão bem, então a fé deles está faltando. E isso é uma mentira. O cristianismo não é sobre sucesso, é sobre fidelidade e perseverança. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo alerta: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo cozido para si mestres segundo as suas próprias cobiças, amontoarão para si mestres que lhes direm coceiras nos ouvidos, e se desviarão da verdade. Esse tempo já chegou. O evangelho suave e superficial que é amplamente pregado hoje está cheio de mentiras. Ele nos diz que basta ter fé para tudo dar certo, que a prosperidade e o sucesso são garantidos, e que não há necessidade de compromisso profundo ou sacrifício real. Mas a realidade é outra. O Evangelho de Cristo sempre foi desafiador, muitas vezes difícil de ouvir, mas essencial para a verdadeira vida cristã. O perigo de transformar a igreja em um show é que ela perde a sua função real como corpo de Cristo. O foco se desloca de fazer discípulos para atrair público. A igreja se torna um espetáculo de entretenimento, onde as pessoas não são desafiadas a viver de forma radicalmente diferente, mas a se sentir bem com elas mesmas, como se a fé fosse um produto de consumo. E isso, meus amigos, não é evangelho. O evangelho de Cristo transforma vidas, não porque faz as pessoas se sentirem bem temporariamente,
mas porque leva as pessoas a morrerem para si mesmas e viverem para Deus. Jesus não nos chamou para ser populares, mas para ser fiéis. Não fomos chamados para fazer o que é fácil ou para agradar aos outros. Fomos chamados para viver a verdade, mesmo quando ela é difícil de ouvir ou difícil de viver. A verdadeira fé cristã não se trata de ser visto e aplaudido pelos outros, mas de seguir a Cristo, independentemente das consequências, e de viver em fidelidade à Sua palavra, mesmo quando isso nos leva a ser rejeitados pelo mundo. Em um mundo consumista, onde tudo é vendido como um produto, o cristianismo também foi transformado em uma mercadoria. Nos dias de hoje, muitas igrejas oferecem a fé como se fosse um item em promoção. Compre um pouco de fé, tenha sucesso, riqueza e prosperidade. Mas o verdadeiro cristianismo nunca foi sobre o que você pode ganhar, mas sobre o que você está disposto a perder. Jesus foi claro em sua mensagem. Ele não nos chamou para um cristianismo que se adapta às conveniências do mundo. Ao contrário, ele nos chamou para um cristianismo radical, onde a renúncia e o sacrifício são essenciais para seguir seus passos. Em Mateus 16:24, ele diz: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." A cruz, símbolo de sofrimento e sacrifício, não é algo que muitos cristãos querem carregar, mas é exatamente o que Jesus nos chama a carregar todos os dias. O cristianismo não é uma oferta de prosperidade material, mas um chamado para a vida de sacrifício, onde o nosso ego é colocado de lado para seguir a vontade de Deus. Infelizmente, muitas igrejas têm suavizado o Evangelho, pregando uma fé que não exige nada de nós. Elas nos oferecem um cristianismo sem cruz, onde o objetivo final é ser abençoado financeiramente e ter uma vida sem problemas. Esse tipo de evangelho promete sucesso imediato e felicidade instantânea, mas não nos fala da verdadeira cruz que precisamos carregar. O cristianismo genuíno é um evangelho que nos chama para negar a nós mesmos, a morrer para as coisas deste mundo e a viver para a vontade de Deus. A realidade é que muitos cristãos estão sendo enganados por esse falso evangelho. Eles são levados a acreditar que, se tiverem fé suficiente, Deus os abençoará com riquezas e sucesso. Mas essa ideia é uma distorção do Evangelho. O próprio Jesus não viveu uma vida de riquezas ou sucesso mundano. Ele viveu uma vida de sacrifício, renúncia e sofrimento, e nos chamou para fazer o mesmo. Em Lucas 9:58, Jesus disse: "As raposas têm couves, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Isso nos mostra que, ao seguir Cristo, estamos sendo chamados a viver de maneira radicalmente diferente do que o mundo considera sucesso ou prosperidade. O Evangelho que promete uma vida sem cruz é uma falsa promessa. Ele é um engano espiritual, porque não nos prepara para as dificuldades, para as tribulações, ou para a perseguição que podemos enfrentar por causa da nossa fé. Jesus nunca disse que seríamos livres de dificuldades, mas nos garantiu sua presença no meio da adversidade. A verdadeira prosperidade cristã não é medida em bens materiais ou conforto, mas em crescimento espiritual, obedecendo a Deus e sabendo que, mesmo nas dificuldades, Ele está conosco. Quando a fé se torna uma mercadoria, quando ela é tratada como um produto que você pode comprar para conseguir o que quer, perdemos de vista o verdadeiro objetivo do Evangelho. O cristianismo verdadeiro é sobre se entregar completamente a Cristo, renunciar a si mesmo, e viver uma vida que muitas vezes não segue os padrões deste mundo. Quando começamos a tratar o cristianismo como uma troca, faça isso, e Deus fará aquilo, estamos distorcendo a mensagem de Cristo. A verdadeira fé cristã não é uma barganha, mas um compromisso com Deus, independentemente das bênçãos ou dificuldades que possam vir. A guerra espiritual aqui é sobre morrer para o ego, e parar de buscar apenas os benefícios temporários. O cristão genuíno entende que, embora Deus possa abençoar materialmente, as maiores bênçãos vêm da obediência radical e da vida de sacrifício. Não se trata de receber coisas de Deus, mas de viver de maneira que o honre em todas as áreas da vida. A verdadeira vitória cristã é a que vem da fidelidade a Cristo, da transformação interior que leva à obediência e ao serviço, e não ao acúmulo de bens ou status mundanos. Jesus nos chama a uma fé sem barganhas, uma fé que se dedica a Ele por amor, não por interesse próprio.
A verdadeira fé não diz, Deus me abençoe e eu te seguirei. A verdadeira fé diz, Deus, estou disposto a perder tudo por ti, porque tu és a minha maior recompensa. A cruz é o símbolo do cristianismo genuíno. Mas em muitos círculos da igreja moderna, a cruz tem sido substituída por conforto, prosperidade e uma fé sem sacrifício. O cristianismo de conforto promete aos crentes uma vida de sucesso material, prosperidade e felicidade instantânea. Essa versão diluída do Evangelho não nos chama para carregar nossa cruz, mas para fugir dela, em nome da felicidade e do conforto pessoal. Esse Evangelho, que enche as igrejas e os cultos de pessoas que buscam facilidade, ignora completamente o chamado radical de Cristo. Jesus nunca prometeu uma vida fácil ou sem desafios. Ele nos chamou para uma vida de sacrifício, onde não somos chamados para ser servos do conforto, mas servos de Cristo. Em Lucas 14:27, ele diz: "E quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo." A cruz é o custo de seguir a Cristo. Não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem renúncia. Não há cristianismo sem sacrifício. Mas o que vemos hoje é uma busca incessante por uma fé que não exige nenhum sacrifício, que não desafia a nossa zona de conforto. As igrejas modernas, muitas vezes pregam um evangelho de conveniência, onde Deus é visto como uma espécie de gênio da lâmpada, que deve garantir nossas bênçãos e nos livrar de qualquer sofrimento. Quando essa versão do evangelho é pregada, os cristãos se tornam consumidores de bênçãos rápidas e confortáveis, mas não discípulos de renúncia e compromisso com Cristo. Em Mateus 16:25, Jesus diz: "Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á." O verdadeiro Evangelho nos chama a perder nossas vidas por causa de Cristo, a abrir mão de nossos próprios desejos para viver pela vontade de Deus. A vida cristã verdadeira não é sobre encontrar conforto ou prosperidade, mas sobre seguir a Cristo, independentemente das dificuldades que surgem pelo caminho. Muitas igrejas hoje são atraídas pelo evangelho do conforto, porque ele não exige nada de nós. Ele promete sucesso sem sacrifício e prosperidade sem sofrimento. Mas esse tipo de evangelho não é bíblico. Ele está mais alinhado com a filosofia do mundo, onde o sucesso é medido por riquezas e confortos pessoais, em vez de ser medido pela fidelidade a Cristo e pela transformação interior que ele nos chama a ter. Em 2 Timóteo 3:12, Paulo nos adverte: "E na verdade todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições." O cristão genuíno não é chamado para uma vida de facilidades, mas para uma vida de compromisso e sacrifício, sabendo que o Evangelho muitas vezes nos leva a lugares onde o mundo não nos entende, onde o conforto não é garantido, mas a presença de Cristo é suficiente. A verdadeira vitória cristã não é aquela que é medida em termos de conforto e segurança, mas em obedecer a Cristo, mesmo quando isso exige sacrifício. O Evangelho de Cristo não é sobre ficar confortável, mas sobre viver a radicalidade do reino de Deus. O cristianismo não foi feito para agradar a nossa carne ou nossas necessidades materiais, mas para nos conformarmos à imagem de Cristo. O perigo do evangelho de conforto é que ele nos leva a acreditar que, se tivermos fé suficiente, não teremos mais problemas. Mas a realidade é que a fé verdadeira é forjada no fogo da adversidade, e não nas facilidades da vida. Deus usa as dificuldades para nos transformar, para nos aproximar dele, e para fortalecer nossa fé. A verdadeira vitória cristã vem da perseverança, do compromisso com Cristo, mesmo quando os tempos são difíceis. Em Filipenses 3:8, Paulo afirma: "Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para ganhar a Cristo." O verdadeiro cristão está disposto a perder tudo por Cristo. Ele não se apega às coisas deste mundo, pois sabe que a verdadeira recompensa está em Cristo, e essa recompensa é eterna. A Igreja de Cristo foi chamada para ser diferente. Foi chamada para ser contracultural, para viver de maneira radicalmente oposta aos valores do mundo. Mas ao longo do tempo, a Igreja começou a se ajustar cada vez mais às normas e expectativas da sociedade. Em vez de desafiar as convenções culturais,
Muitas igrejas têm se conformado com o que o mundo deseja delas, oferecendo um evangelho que se encaixa nas preferências modernas, mas que não tem o poder transformador de Cristo. Paulo nos alerta, em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra conformar aqui implica assumir a forma do mundo, adaptando-se aos seus padrões. Mas o verdadeiro cristianismo não se ajusta aos padrões do mundo. Pelo contrário, ele transforma o mundo, desafia seus valores e estabelece os princípios do reino de Deus como base para a nossa vida. O problema do conformismo cultural na igreja é que ele dilui o evangelho. Quando a igreja começa a adaptar o evangelho para agradar aos homens, perde a radicalidade que ele exige. Cristo não nos chamou para ser aceitos pelo mundo, mas para viver de maneira fiel à sua palavra, mesmo que isso nos leve a ser rejeitados. O evangelho da facilidade, onde tudo deve ser adaptado para não incomodar, não é o evangelho de Cristo. Vemos isso com frequência, líderes religiosos tentando se adaptar às tendências culturais, não confrontando os pecados da sociedade, mas aceitando as normas do mundo como se fossem boas. A igreja moderna tem sido tentada a aceitar práticas que contradizem a Bíblia, com o objetivo de ser mais inclusiva e relevante para o público. Mas a igreja não deve se conformar com o mundo. Ela deve ser uma luz que brilha nas trevas, desafiando as normas culturais com a verdade do Evangelho. Em 2 Coríntios 6,17, Paulo nos orienta a sair do meio deles e separar-vos, diz o Senhor. Aqui, ele está falando sobre a necessidade de viver separados do pecado e das influências negativas da cultura ao nosso redor. A igreja que começa a adotar as práticas do mundo, em nome de uma falsa busca por relevância, compromete sua identidade como corpo de Cristo. A igreja não foi chamada para agradar à sociedade, mas para servir a Deus, mesmo que isso signifique ser contrária à cultura vigente. O conformismo cultural está em todo lugar. O mundo nos diz que devemos ser como todo mundo, que devemos nos adaptar, que a fé deve ser moderna e aceitável para todos. Mas a verdade é que a fé cristã nunca foi sobre aceitação social. O cristianismo sempre foi uma fé que desafia os valores do mundo. Não se trata de ser popular ou agradar a todos. Trata-se de seguir a Cristo, que nos chamou para viver de maneira radical. Muitas vezes, a igreja se conforma ao mundo porque tem medo da rejeição. Mas como seguidores de Cristo, devemos entender que a rejeição do mundo é uma parte do preço que pagamos por seguir a Cristo. Se estivermos tentando agradar ao mundo, estamos perdendo a nossa identidade em Cristo. O mundo vai nos odiar porque não gostará da mensagem que pregamos, mas essa é a realidade do Evangelho. O cristianismo verdadeiro não é sobre conformar-se às conveniências culturais, mas sobre viver em obediência a Deus, mesmo quando isso nos coloca em desacordo com o mundo. A verdadeira guerra espiritual que enfrentamos aqui é a luta contra o conformismo. O inimigo quer que nos conformemos com o mundo, que aceitemos suas ideias, suas normas e seus valores. Mas Deus nos chama a viver de forma radicalmente diferente, a romper com o pecado, a viver de acordo com os princípios do seu reino, e não de acordo com as tendências passageiras do mundo. Em 1 João 2:15-17, a Bíblia nos diz claramente: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A guerra contra o conformismo cultural é real, e precisamos estar preparados para viver de forma fiel a Cristo, mesmo quando isso nos custa popularidade ou aceitação social. A verdadeira vitória cristã não é sobre agradar os homens, mas sobre agradar a Deus, obedecer à sua vontade e ser luz em um mundo de trevas. A verdadeira vitória cristã não está em alcançar o sucesso material, em ser aceito pelo mundo ou em viver uma vida confortável. A verdadeira vitória está em viver para Cristo, mesmo quando isso exige sacrifício, mesmo quando a estrada é difícil e quando o mundo nos rejeita. Seguir a Cristo é um chamado radical, e a verdadeira esperança cristã não está nas coisas temporais, mas no reino eterno de Deus. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem dificuldades. Ele prometeu, no entanto, que estaria conosco em todos os momentos, que nos daria força nas batalhas da vida e que no final, teríamos uma vitória eterna com Ele.
A verdadeira esperança cristã não é uma promessa de sucesso imediato ou felicidade instantânea. Ela é uma promessa de vida eterna, de paz e alegria que não dependem das circunstâncias deste mundo. Em João 16:33, Jesus nos disse: Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos garante que, embora enfrentemos dificuldades e tribulações, ele já venceu o mundo e nos dá paz. A verdadeira vitória, então, não é sobre escapar do sofrimento, mas sobre viver com Cristo em meio a ele. O sofrimento não é uma marca de fracasso na vida cristã, pelo contrário, ele pode ser uma oportunidade de experimentar a vitória espiritual e a presença de Cristo de forma mais profunda. O cristianismo genuíno é um cristianismo que vive para Cristo, que não busca apenas a recompensa terrena, mas vive com os olhos fixos na promessa eterna. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo nos lembra que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. O sofrimento que passamos aqui é temporário, mas a glória que virá é eterna. A verdadeira vitória cristã está na fidelidade a Cristo, mesmo quando as dificuldades nos cercam. Não é sobre o que podemos conquistar aqui, mas sobre o que somos chamados a viver para Cristo, que traz a verdadeira paz e esperança. A Igreja moderna tem sido seduzida pela busca do sucesso imediato, pela ideia de que a fé deve trazer prosperidade material e conforto pessoal. Mas o Evangelho de Cristo nunca nos chamou para viver em busca do que é temporário. O que Jesus nos oferece é uma esperança que transcende este mundo. A verdadeira esperança é eterna, e não se baseia no que podemos alcançar aqui, mas na promessa do reino de Deus, onde viveremos com Cristo para sempre. Em Colossenses 3:1-2, Paulo nos desafia: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Nossa esperança verdadeira está em buscar as coisas de Deus, em viver para Ele, e em manter os nossos olhos fixos na eternidade. A vitória verdadeira não é sobre o sucesso terreno, ou a aprovação do mundo, mas sobre viver para Deus e ter nossa identidade em Cristo. Quando olhamos para a vida de Cristo, vemos que ele viveu uma vida radical, sem buscar conforto ou sucesso mundano, mas focado no propósito eterno. Ele viveu com a certeza de que a sua missão não era conquistar o mundo, mas levar as boas novas da salvação a todos, mesmo que isso significasse sofrimento e rejeição. A verdadeira vitória é viver com o mesmo propósito, não para ser aceito, mas para seguir a vontade de Deus, e saber que a recompensa eterna nos espera. A verdadeira vitória é a vitória espiritual. Não é sobre escapar das dificuldades ou acumular riquezas, mas sobre ser transformado por Cristo, vivendo para Ele, e experimentando a sua paz e alegria em meio aos desafios. Essa é a vitória que vale a pena. A verdadeira esperança está em Cristo, e na sua promessa de que, mesmo nas tribulações, temos vida e vitória eterna. Se esse vídeo te fez refletir sobre as promessas vazias do mundo, e sobre o verdadeiro propósito de viver para Cristo, não deixe essa mensagem passar. A verdadeira esperança cristã não está nas riquezas temporais ou no conforto imediato, mas em viver para Deus e permanecer firme na sua promessa eterna. Se inscreva no canal Servo da Cruz para mais vídeos que desafiam você a viver uma fé genuína e transformadora, sem se conformar com os padrões deste mundo. Ative as notificações para ser notificado de novos conteúdos que vão te impulsionar a uma caminhada de fé verdadeira, longe das promessas vazias e focada na glória eterna de Deus. Deixe seu comentário abaixo: o que você tem buscado mais, as promessas do mundo ou a esperança em Cristo? Vamos compartilhar e fortalecer nossa fé juntos. Que Deus te abençoe.